Primeiras notícias do Galo aqui no Rádio Esportes desta sexta-feira em dose dupla com Henrique André e com Paulo Azeredo. Um abraço, bom dia, Paulo. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, boa tarde quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes, agora 11h40, uma sexta-feira, um sextou que começou com um quintor de preocupação pro atleticano no final da tarde ontem, início da noite, o goleiro Everson, nós tivemos a notícia aqui que o Cláudio Rezende trouxe na Itatiaia, teve uma fratura luxação exposta no dedo mínimo esquerdo, e aí, já estou explicando aqui, que é o dedo da outra mão, por quê? O Everson estava afastado por um inchaço no dedo mínimo da direita, voltou os trabalhos ontem na cidade do Galo, muito provavelmente jogaria já contra o Botafogo no final de semana, só que aí no finalzinho do trabalho o Everson teve essa fratura luxação exposta e aí aprendi mais uma vez, viu, Cirilo? Porque eu já tinha visto fratura, já tinha visto fratura exposta e já tinha visto luxação. Esta é uma fratura luxação exposta, não chega a ser, só explicando para quem tá ouvindo o Rádio Esportes, busquei informações hoje pela manhã, não chega a ser aquela fratura de partir o dedo, né? Ah, quebrou o dedo e tal. Aí também não chega a ser uma luxação para você usar só aquela talinha no dedo. É uma fratura, luxação exposta, em que o Atlético teve que fazer rapidamente uma ação. Então a cirurgia do Everson foi um sucesso ontem, os médicos agiram rápido. Ele inclusive já teve alta, né? O Everson. E com isso o jogador vai ficar fora por um tempo. E aí esse tempo também apurando cerca de um mês, 30 dias, o Everson estará no estaleiro, como se diz, departamento médico, fora das ações, e por isso a gente vai trazer aqui a informação, porque já começou a pipocar na rede social, mensagem, e aí mandam mensagens aqui para Itatiaia, pessoal liga, o cara tem que contratar um goleiro, o cara teve uma fratura exposta, já expliquei aqui que não é fratura exposta, é uma fratura luxação, não chega a ser tanto. Por quê, Cirilo? Uma fratura exposta mesmo, né? Se fosse uma fratura exposta direta, poderia ficar entre 2-3 meses parado. Aí seria um caso de se pensar, né? Mas Henrique André tem informação aqui, ontem apurou com o Cláudio Rezende, logo após saiu a notícia, Henrique foi atrás junto com o Cláudio e a galera quer saber, Henrique, o Atlético vai em busca de um goleiro ou não? Bom dia. Bom dia, doutor Paulo Azeredo. Aí, ó, pode pegar o diploma, viu, Paulinho? Deu a explicação perfeita. CRM número. Rapaz. Pois é, Paulinho, ontem, né, veio essa notícia que deixou o torcedor do Atlético preocupado e a gente fez contatos, né? Eu conversei com o Vitor, procurei o Vitor, até brinquei com ele, eu falei, eu tô sendo protocolar porque eu sei a sua resposta, mas o Galo vai ao mercado atrás de um goleiro por causa dessa situação do Everson. E o Vitor, ele respondeu aquilo que eu já esperava, viu, Paulinho? Falou, não, a gente confia plenamente no trabalho do Matheus Mendes e também do Gabriel Delfim, que são crias, né? Jogadores criados no Atlético, e o Matheus Mendes que já fez aí os últimos 2 jogos, inclusive contra o Botafogo, vai completar 10 partidas pela equipe principal do Atlético, então o Galo confiando aí nos meninos para substituírem o Everson. E é uma questão, né, que a gente vem acompanhando o torcedor antes dessa lesão do Everson, pedindo uma chance pro Matheus Mendes. Então, é o momento ideal para ele ter essa sequência e o Matheus, ele ganhar, né, essa sequência de jogos. Então, o Atlético confiando que ele pode suprir essa ausência do Everson. Então, nada de contratação. O Galo não vai ao mercado para contratar aí um goleiro, né, pensando nessa situação do Everson. Mesmo se fosse 2-3 meses, o Atlético não iria ao mercado porque entende que os goleiros que estão lá têm a capacidade para ocuparem a posição deixada pelo camisa 22. Paulinho falou aí que o Everson teve alta médica, isso aconteceu há pouco, viu, Paulinho? Apuração nossa também, o Everson ainda estava no processo ali de alta, então deve estar indo para casa agora para, a princípio, repousar e acredito eu que no início da semana que vem começar o tratamento com fisioterapia e começar a recuperação para voltar. O Milito deixou claro, o Everson é o titular da posição e voltando e tendo condições vai ser o titular, vai voltar a ocupar o posto. Paulinho. Daqui a pouco, viu, Paulo? Rádio Esportes Debate, vamos falar dessa situação do gol do Atlético, né? Que já vinha com o Matheus Mendes, jogando aí as últimas partidas recentes e agora certamente ele vai acumular um bom número de jogos, né, Azeredo? É isso aí, o Matheus vai ter a oportunidade da vida dele, a verdade é essa, viu, Cirilo? Porque com o Everson jogando, né, sempre estando à disposição, dificilmente o Matheus e quem fosse o goleiro reserva do Atlético, ou quem foi inclusive já, jogaria. Agora ele terá uma boa oportunidade, mais maduro, já fez uma boa Série B de Campeonato Brasileiro, né, Henrique? Foi pelo CSA. Isso. E lembrando, Paulinho, que essa é a primeira lesão do Everson desde que chegou ao Atlético.
Ele já tinha desfalcado o time ele teve Covid em 2022, se não me engano. Deixou o Atlético por suspensão, mas de lesão é a primeira lesão dele. Tanto que o Matheus tinha 6 jogos aí em 4 anos, né? Exato, o Matheus, voltando aqui, Cirilo, no CSA em 2021 fez uma grande Série B, tá com 25 anos, não é mais um garotinho, né? Já não é mais um garotinho, já tá mais maduro, já teve uma experiência boa também como titular disputando uma Série B, então boa sorte ao Matheus e boa sorte ao Everson também, que inclusive a gente vai mostrar pra quem tá no YouTube aí agora, ele se pronunciou ontem nas redes sociais, o Everson, colocando um recado a toda a torcida, dizendo que vai voltar mais forte, que ele esperava retornar já contra o Botafogo para ajudar o Atlético, para voltar a vestir a camisa do Atlético, mas tá aí, boa sorte para ele também, Deus abençoe, boa recuperação para o Everson, vai dar tudo certo, com certeza, e o Matheus já está preparado, repito, na minha opinião, para assumir este gol do Atlético neste momento. Bom, a manchete foi, Cirilo, que o Milito vai receber, né? Ganhou aí reforço estrangeiro para a sequência do Brasileiro. Mas calma, que esse reforço vem do próprio Atlético desse momento, tá, gente? O pessoal esperando aí, será que vem aí agora um volante, então, um meia? Não. Esse reforço é um reforço importante, Cirilo, porque ele era titular. Quando ele deixou o Atlético e saiu para representar a seleção do Equador na Copa América, o Alan Franco era titular e inclusive era um dos grandes jogadores do meio campo do Atlético. Então o Alan Franco, todo mundo acompanhou ontem, o Equador foi eliminado, a Argentina também cortou um dobrado, hein, para eliminar o Equador. 1-1 e 4-2 nos pênaltis. Exatamente, contou lá com o Martínez, que pega muito pênalti, né? Então o Equador foi eliminado e o Alan Franco, a previsão de chegada é amanhã pela manhã aqui em Belo Horizonte. O Atlético treina amanhã às 10 da manhã. A viagem para o Rio de Janeiro está marcada para as 2 da tarde. Então há essa previsão de que o Alan Franco chegue. Não sei se vai participar, pelo que eu apurei, da atividade. Talvez faça alguma coisa leve na academia ou nem isso, né? Mas como já estava em atividade, estava treinando, né? Jogando pela seleção do Equador, isso não vai ser problema. Ritmo de jogo, enfim. Ritmo de jogo, preparo físico, né? Então o Alan Franco viaja para o Rio de Janeiro. Há essa previsão para que seja mais um relacionado e mais uma opção também para o Milito, Cirilo. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, um abraço. Tudo bem, olha só, no último meio de semana aí, contra o Flamengo, o Vargas chegou na quarta-feira e foi relacionado. Milito foi até questionado em coletiva se poderia ter colocado o Vargas para ser titular, ele falou que titular não, porque o Vargas tinha chegado no dia, não tinha feito parte da preparação nas últimas semanas. A situação, na sua visão, é a mesma para o Alan Franco? Ou fosse o Edu Milito técnico, o Franco chegaria e jogaria no fim de semana, já que ele era um titular anteriormente? Não, se fosse o Edu Milito técnico, o Vargas já teria chegado e jogado. Também, né? Pelo menos iniciado e depois ser substituído, mas enfim, a decisão é do treinador, eu respeito. A gente não tem as informações completas que uma comissão técnica tem, né? A respeito da condição física, como foi a noite do atleta, como foi a viagem. E a gente senta aqui e emite opinião. Agora do Franco é um pouco diferente. O Vargas, se eu não estiver enganado, chegou no dia do jogo. Foi. Né? Chegou no dia. Mas ele estava em São Paulo, jogou no gente? sábado. Foi um voo curto. Foi um voo cancelado em São Paulo. Isso, então é que não o tem esse falou desgaste uma viagem todo. longa. Não. Ele até descansou, né? Anterior. Então, mais um motivo para ele ter iniciado. Mas é opção, até gestão de grupo também, né? Pô, você tá aqui treinando há 3, 4 semanas, o cara chega e vai jogar. Eu entendo, apesar de discordar. O caso do Franco, ele chega um dia antes, é um jogador titular do Milito. O Vargas não era titular, mas é um cara importante. E o Atlético está esperando há muito tempo esses atletas, né? Então é chegar, se preparar para o jogo, entrar em campo e encarar o Botafogo. Ser a dupla de volante de novo, ao lado do Otávio. Acredito que o Milito utilize o Batalha novamente como um zagueiro, o Fux pela esquerda. Tô apostando no Mariano, fazendo essa saída como terceiro zagueiro pelo lado direito. A manutenção do Scarpa pela esquerda. E aí, ainda que tenham ido muito mal no jogo contra o Flamengo, não tem pra onde correr, né? Imagina o Igor Gomes e Cadu no time, permanecendo como titulares com o Paulinho, o Hulk, talvez o Vargas entrando, enfim. Fica essa dúvida. Eu não vejo o Vargas fazendo a ala pela direita. Eu não vejo o Igor Gomes fazendo a ala pela direita. Então, eu tô apostando no Cadu. Aí você pode ter o Vargas no time, trazer o Paulinho para uma linha de meia. Ou o próprio Vargas fazer uma linha de meia, como fez no jogo contra o Flamengo. Ele jogou praticamente como meia-direita. Então fica essa interrogação, se o Vargas estiver bem fisicamente, vai de Vargas, o Igor senta no banquinho, espera a sua vez novamente, e o Cadu pelo lado direito.
E o torcedor do Galo esperando um lateral esquerdo aí também, que pode ser reforço, né? Secando o próprio patrimônio, né? A seleção brasileira. Quem sabe repita o Arana também como opção. É verdade, aí pra outra semana. Infelizmente a CBF, o calendário brasileiro, faz com que torcedores torçam contra a seleção brasileira. Aqueles que tem. Claro que o flamenguista, por exemplo, vai estar torcendo contra o Uruguai, porque metade do Flamengo tá lá. Mas o torcedor do Atlético, o do São Paulo por conta do goleiro, enfim, o do Atlético Paranaense, vão secar a seleção, cara. Isso é causado pela própria confederação, né? Quem convoca a seleção brasileira faz o calendário do futebol brasileiro e faz um calendário que prejudica os clubes. Então o cenário é natural. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo bem, Simões? Tá bom. Alan Franco no seu time chega e joga ou espera um cadinho? Pelo que a gente tem visto, chega e joga, né? Até porque, bom, eu não sei como é a logística, né? Mas o jogo do Galo é domingo à noite no Rio de Janeiro. 8h30. Né? Então, se for uma logística dele chegar sábado de manhã, não sei se teria que vir a Belo Horizonte para ir pro Rio, se pode ir direto pro Rio. A princípio viria direto aqui para BH. A verdade é que o Alan Franco se encaixou muito bem no que o Milito exige do time dele, né? Teve a facilidade dessa leitura. Seria, sem dúvida nenhuma, um baita reforço para esse jogo. Agora tem eu fiz um levantamento rápido aqui, Cirilo, dessa questão envolvendo o Matheus Mendes, né? Do que ele tem como garantia da titularidade. Mas não gasta tudo não, que tem debate daqui a pouco, hein? Não, mas o Paulinho falou ali de um mês, né? Cerca de um mês. Então, ele fica de fora dos jogos no Campeonato Brasileiro contra Botafogo, São Paulo, Juventude, Vasco, Corinthians e Criciúma. O jogo até do Paraná ainda tá sem data, né? Esse jogo do Furacão. E a Copa do Brasil, ela tem a ida das oitavas 31 de julho e a volta 7 de agosto. Aí dia 10 é o clássico contra o Cruzeiro e dia 13 inicia o mata-mata de Libertadores com o São Lourenço. Então, quer dizer, o Everson teria que correr bastante para poder estar nos mata-matas, né? Porque verdade. Hoje é dia 5, né? 5. Então, se a gente pensar 5 de agosto, exato. Então, né? Um mês é mais ou menos a previsão. Isso. Né? Então, quer dizer, o Matheus Mendes, ele vai ter aí, no mínimo, um mínimo aí de 7, 8 jogos, com certeza, na titularidade, e aí vai depender da recuperação do Everson, né? De que ele vai poder, mas é isso, a Copa do Brasil não saiu ainda, não tem nem o adversário do Galo, nem as datas, mas as datas bases são 31 de julho e 7 de agosto, ida e volta. Provavelmente já deveria ser, ainda deveria ser o Matheus Mendes. Dia 7 de agosto o Galo tem que jogar quarta-feira, porque o clássico com o Cruzeiro tem que ser no dia 10, sábado, porque na terça, dia 13, ele já inicia o mata-mata de Libertadores com São Lourenço lá em Buenos Aires. Então, quer dizer, o Matheus Mendes tem aí pode vir a ser o titular do Galo numa sequência muito importante, né? De oitavas de Copa do Brasil, pelo menos início de mata-mata de Libertadores e nesse clássico com o Cruzeiro, dia 10 de agosto, um sábado no Mineirão. Verdade. Simplesmente isso, é uma sequência importante. Diga, Edu. Só um alerta pro torcedor atleticano, pra nós também da imprensa, não destruam a carreira do Cadu. Não destruam a carreira do Cadu, ele tem 20 anos, o Cadu já jogou de ala esquerda, ala direita, meia esquerda, centroavante. Ele está sendo utilizado para remendar um time que precisa ser remendado. Ele jogou mal contra o Flamengo? Muito mal. Muito mal. Não foi bem contra o Atlético Goianiense também, mas não destruam a carreira do garoto que tem entrado num time remendado. Vamos aguardar para ver quando o Cadu tiver que ser utilizado num jogo, que o Galo tiver completo, com os principais jogadores, com Scarpa pela direita, com Arana pela esquerda. Posso propor uma dúvida? O Cadu foi utilizado aí no jogo contra o Flamengo como um cara de lado de campo, né? Uhum. Ele não tem um Palácio? Não é melhor botar o Palácio ali, não? Aí é característica. O Milito até explicou na E aí dá uma preservada nisso que você está dizendo. Mas o próprio Palácio também havia sido criticado no jogo anterior. Pelo menos o Hulk função, reclamou demais do Palácio de não receber. Sim. Então vamos com calma. O Palácio também é muito jovem. Isso que eu ia falar agora, o Palácio também é um garoto. Ele só habla. A diferença dele do Cadu é que ele habla e o Cadu fala. Fica se pedindo. Né? Paciência, não destruam a carreira de um menino de 20 anos que está entrando em várias posições num time que nesse momento está remendado e vivendo uma má fase. Vamos com calma. Assim como o Rômulo, né? Eu ouvi do Rômulo também. A única coisa que eu vejo nesse aspecto aí é o seguinte: se o garoto tem 20 anos, ele já cumpriu todas as etapas da base, né? Tá formado. Eu acho que o Cadu comete alguns erros de fundamento
que comprometem as atuações dele, entendeu? Eu acho que a questão tática é uma coisa, a individual é outra. E a parte individual é até mais importante que a tática no futebol. A gente vê isso, né? Toda hora. A gente viu ontem mesmo uma Copa América, uma quartas de final, que a questão individual pode ter decidido quando o Ener Valencia perde um pênalti, né? Sim, sim. E eu acho que a questão do Cadu é de que talvez no time principal não vá ter tempo para se cuidar dos erros de fundamento que ele comete, entendeu? Que são diferentes dessa questão tática que o Edu destacou, ele joga na esquerda, na direita, de centroavante, de ala direita, tá se entregando, tá correndo, mas é uma coisa, talvez possa ser provocada até pela ansiedade, pelo nervosismo, por toda a situação de pressão que o time está vivendo, mas precisa se olhar para essa questão, alguns erros de fundamento. E tem uma coisa que eu acho importante lembrar, o Edu levantou essa bola, eu lembrava aqui, Ciro, pra gente fechar aqui também. Eu me recordo com o Dorival Júnior. Quando o Bernard começou, ele era lateral direito. O Bernard, ele chegou a quase ter um pezinho fora do Atlético, jogando de lateral direito. O Bernard foi muito mal. Muito mal. Depois, jogando na dele, né, mais como atacante, aí a gente sabe que deu no caso do Bernard. Não tô comparando, tá, gente? Né? Porque daqui a pouco nem que faz recorte. Há uma distância técnica e fala bem que grande. o Paulo Azeredo comparou o Cadu com o Bernard. Não é isso. Eu tô dizendo que cada um na sua talvez ajude. E ainda, por mais que ele seja um jogador já formado de base, ele está ainda num processo de transição. Então, eu acho que a transição tem que tomar cuidado. É um momento de turbulência, onde a turbulência existir naturalmente, né, a necessidade, a busca, a procura por culpados e responsáveis, ela existe, isso é natural em qualquer função, em qualquer clube de futebol e em qualquer mesa que se discuta futebol, que se discuta a modalidade. Tem que ter calma realmente, né? Mas são discussões que vão acontecendo e elas tem que ser amenizadas por conta dos momentos, né? Para não de fato ceifar e chegar a uma conclusão de que não dá e acabou e todo mundo é ruim, todo mundo tá errado. Né? Cara, principalmente esses 2 últimos jogos, nós estávamos juntos lá na arena no jogo contra o Atlético Goianiense. Pouquíssimos jogadores salvaram naquele jogo. Quer um exemplo desse negócio que vocês estão falando de base? O Paulo Vitor entrou lá em Criciúma e jogou bem, né? Os outros dois contra o Atlético Goianiense, contra o Flamengo, ele foi muito mal. Cara. Muito mal. Então, talvez, né, um fator externo esteja atrapalhando. O Atlético está mal. O Atlético jogou mal contra o Goianiense. O Atlético não jogou bem contra o Flamengo. Contra o Flamengo, 2 caras se salvam. O Bruno Fux e o Hulk. Exatamente. Fux foi muito bem. Todos os outros foram mal no jogo, não se destacaram, tiveram problemas. É só pedir calma. Eu não tô aqui dizendo que ele é maravilhoso, que ele vai arrebentar depois, vai virar, vai ser um grande jogador. Não. E eu também não quero dizer que é o termo da moda, que é um bagre, que não vai virar, que não serve. Vamos ter um pouquinho de calma para não passar o carro na frente dos bois, para não queimar um cara que tá vivendo um momento de acordo com o que a onda tá levando no Atlético atual, todo remendado, com problemas, muita gente jogando mal, os resultados não vêm, e aí aumenta a pressão mesmo. E isso serve pro Matheus Mendes, viu, gente? Se todo mundo fosse Estevão também, né? Tá todo mundo rico aí, né? Provavelmente não estariam aqui também, né? Já estariam vendidos também. Outro exemplo que eu lembrei aqui também, Marcos Rocha. Teve que ir pra CRB, pra depois foi pro CRB, pra depois voltar pro Atlético. Bora com mais o Atlético. De volta, Paulo Azeredo. Bom, Cirilo, promessa é dívida, falamos que iremos comentar no segundo tempo sobre negociações. Nós temos aí já negócios encaminhados, né, do Atlético, principalmente quando falamos aí de Bernard, que já foi até apresentado. O Lianco já chegou aqui a Belo Horizonte, está treinando, apenas alguns detalhes faltando para que seja anunciado oficialmente. E o Júnior Alonso, matéria que está no Itatiaia Esporte de ontem, declarações do seu empresário no Paraguai. O Atlético vai pagar o valor da rescisão, 7 milhões de reais. E o Júnior Alonso vai firmar contrato de 3 anos com o Atlético. Então também situação muito bem encaminhada a do Júnior Alonso. O que tá pegando aí é porque estamos na guerra ainda, né? Da Rússia, Ucrânia, aquela coisa toda, e transações bancárias são um pouco mais complicadas para os clubes russos. Fausto Vera. A situação é a seguinte, Cirilo, apurei ontem, até com o colega nosso, o Germán, lá da Argentina. E o Argentino Júnior entende que o negócio será feito. Não será mais com o Argentino Júnior. O Atlético estava negociando diretamente com eles. Eles falaram, não, o negócio de vocês é com o Corinthians. Quem deve a gente é o Corinthians. Provavelmente o negócio vai acontecer. Só que agora, como o Corinthians não definiu ainda o nome do seu novo comandante, ele vai esperar. Isso eu apurei ontem em São Paulo. Vai esperar, o jogador já até se despediu dos companheiros de Corinthians, já colocou até mensagem em redes sociais e tal, mas
vai haver essa espera, o Atlético negociando, que tá pegando a forma, o jeito do pagamento, como é que vai ser feito esse pagamento por parte do Atlético, mas a tendência é que a situação avance e o Fausto Vera também seja reforço do Atlético para a sequência da temporada. Pra gente fechar, o Bruninho, lembra dele, Cirilo? Sim. Tava no Ceará, está saindo, o Atlético conseguiu um empréstimo no Boa Vista de Portugal, ele que renovou até dezembro de 26, vai jogar no futebol português para pegar mais minutos, quem sabe, dando certo lá, Cirilo.